sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje é dia 5 de maio de 2020, uma terça-feira, e a gente está junto mais um dia das nossas aulas, certo? No dia de hoje vocês vão precisar do livro de português, do livro de gramática, do livro de inglês, do livro de reforço, para a gente fazer um reforço da nossa última aula de história, certo? Então separem já os livros para a gente começar a aula. Bom, gente, a gente vai começar a nossa aula com o nosso livro de reforço. Vocês vão abrir na página 34, que a gente vai fazer uma atividade de reforço do assunto cultura indígena de história. Mas antes de a gente começar a nossa atividade, eu vou relembrar um pouquinho sobre o assunto. Já faz muito tempo que vocês estudaram sobre isso, certo? Na cultura indígena, a gente viu que os indígenas, eles vivem em tribos que são divididas em aldeias, certo? E essas aldeias, elas têm líderes. E existem dois tipos de líderes, que são os chefes das aldeias, que em geral é um homem justo, um homem inteligente, já um homem de mais idade, certo? Que ele é escolhido pelas pessoas mais velhas, para que ele saiba liderar essa aldeia. E a gente tem o pajé, ou também conhecido como xamã, que ele é o líder espiritual, ele vai cuidar da parte espiritual dessa tribo, certo? Dentro também da cultura indígena, é muito comum nas tribos brasileiras os indígenas acreditarem que a natureza é algo vivo, que ela tem vida, que ela tem força, certo? E eles acreditam como se ela fosse um grande espírito, e esse espírito cuidasse e protegesse dessas aldeias. A religiosidade nas tribos também está muito ligada à música. E cada aldeia, cada tribo, ela tem a sua música, ela tem a sua dança, ela tem os seus rituais. E tudo isso, ele é diferenciado, certo? Eles também têm vários instrumentos, como o chocalho, o maracá. E é muito comum, dentro desses rituais, eles usarem instrumentos musicais, tambor, certo? E as histórias deles, tudo que acontece é passado através da oralidade. E o que seria isso? Vai passando de o pai conta pro filho, o filho conta pro filho deles, e assim vai passando. É tudo à base da oralidade. Eles não têm muitas coisas escritas, é mais através de um tá falando pro outro. É assim que vai se transmitindo a cultura indígena, como tudo ocorreu, a história deles, certo? E nas aldeias também, eles têm membros específicos para fazer cada atividade. E como é feita essa divisão? Os homens, eles são responsáveis por uma parte do trabalho e as mulheres são responsáveis por outra parte do trabalho. E as crianças também não ficam de fora. Os meninos, eles acompanham os pais para já ir aprendendo o ofício, e as meninas também, elas acompanham as mães e elas já vão aprendendo o ofício também, para quando crescerem, já saberem como é que vão agir dentro da aldeia. Então, a gente percebe que a cultura indígena, ela está ligada à coletividade. Eles sempre trabalham unidos. É tudo à base da união, certo? Então, vocês peguem o livro de reforço para a gente responder a atividade. Eu vou explicar a vocês o que é que vocês vão fazer e vocês vão responder, certo? Na primeira questão diz assim: escreva sobre a relação dos indígenas e dos brancos com a natureza. Aí a gente tem 4 letras e vocês vão respondendo, certo? Vocês vão só completar. Aí na letra A diz: os indígenas usam da natureza. O que é que eles usam? Aí vocês procuram o que é que eles usam da natureza. Pode consultar o livro. Então vocês vão lá na página 22 do livro de história e podem consultar. Aí na letra B tem: tudo que os indígenas produzem é destinado a... Aí vocês vão e completam. Letra C: muitos homens brancos usam a natureza. Como é que os homens brancos usam a natureza? Eles usam de forma exploratória, eles usam para conhecer. Como é essa forma que eles usam para a natureza, certo? Letra D:
Diz assim, muitas das coisas que os homens brancos produzem são destinados a... Aí vocês vão e completam, certo? Na segunda questão, a gente tem 3 quadrinhos aí, certo? Aí o que é que vai acontecer? Vocês vão pesquisar informações sobre cada um dessas coisinhas que estão sendo pedidas. A gente tem o casamento indígena, a alimentação indígena e as crianças indígenas. Vocês vão pedir a ajuda da mamãe, a ajuda do papai e vão pesquisar aí quais são as informações que a gente tem sobre o casamento indígena. Como acontece, com quem eles se relacionam para que haja o casamento, como é feita as comemorações, quais são os rituais que eles usam, certo? No segundo quadrinho a gente tem a alimentação indígena. Aí vocês vão dizer a base de que é a alimentação indígena, o que é que eles comem, certo? Como é o preparo desses alimentos. E no último vocês vão procurar sobre as crianças indígenas, como é que eles se comportam nas aldeias, como é que o relacionamento deles com os adultos, o relacionamento deles com o resto do mundo, fora da aldeia, certo? Na terceira questão diz assim, escreva a resposta de cada uma dessas perguntas. Aí na letra A diz, as aldeias são espaços que buscam o quê? Vocês vão procurar na internet, no livro de história de vocês, o que é que esses espaços que são as aldeias eles buscam? Qual é a relação que elas buscam no meio indígena? Na letra B diz assim, o que é muito importante para a vida do indígena, uma coisa que é essencial para eles. É uma palavrinha básica que vai definir o que é importante para eles. Eles vivem à base de quê? O que é que move eles dentro dessa sociedade que eles vivem, dentro das aldeias, das tribos, certo? E na letra C diz assim, como a natureza é vista pelos indígenas. Eu já disse a vocês que a natureza é muito importante para os indígenas, que eles vivem à base disso, que eles só comem o que eles plantam e que retiram da natureza, seja um peixe que eles pescaram, algum outro animal que eles caçaram, as frutas e verduras que eles plantam. Então, é bastante importante essa relação do indígena com a natureza. Aí vocês vão dizer como é que eles veem a natureza, certo? E na quarta e última questão diz assim, marque apenas os materiais utilizados nas habitações dos indígenas. Aí a gente tem algumas imagens aí e vocês vão assinalar 3 dessas que são materiais que são usados nas habitações dos indígenas, certo?